Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Moçambique vai aderir ao Tratado das Nações Unidas sobre o comércio de armas. Esta é uma notícia para acompanhar ao longo deste jornal. Para já, mais um indivíduo foi detido pela polícia, acusado de envolvimento no sequestro do empresário indiano, ocorrido no sábado em Maputo. Assim, passam a ser 2 suspeitos detidos no caso em menção. Um deles, por sinal, amigo da vítima, explica que armou o sequestro para poder pagar uma dívida. Estes são os 12 indivíduos que estão a contas com a polícia, acusados de ter sequestrado o empresário indiano na madrugada de sábado. Um dos sequestradores tem 28 anos de idade, é comerciante e amigo da vítima. Ele confessa o crime e diz que tudo foi orquestrado para pagar uma dívida contraída no outro empresário no valor de 7 milhões de meticais. Eu tenho dívida no mercado, então eu tentei meu máximo, para resolver. Como não consegui, eu sou um comerciante, eu também tinha uma empresa aqui. Só que eu tentei meu máximo, Semanas antes de efetuar o sequestro, o jovem teria viajado para a Índia na tentativa de fugir das dívidas, mas regressou ao país com a ajuda de um cidadão moçambicano que foi quem teria elaborado o sequestro e prometido pagar aos ajudantes 500 mil meticais pela ação. Não, ele quando estava a vir para cá, ele me ligou que eu estou a vir, Então não tinha nada na minha cabeça. Então de repente eu estava na praça de Alto Maé. Então tem uma pessoa que faz o trabalho de carros, E foi um amigo, quer dizer que é um negro. Então eu falei com ele que eu estou muito mal assim, acontecem essas coisas, já não sei como fazer, Porque quando eu não vou pagar dívida, ia me meter na cadeia também, Entretanto, a polícia garante que continua a fazer diligências para encontrar outros integrantes da quadrilha que terão desaparecido após a detenção dos seus comparsas. Os colegas do Serviço Nacional de Justiça Criminal estão a trabalhar no sentido de conseguir localizar, ou seja, identificar e localizar os outros componentes desta quadrilha. Neste momento estão detidos 2. Lembre-se que o empresário vítima de sequestro foi resgatado no domingo pela polícia numa vivenda localizada no bairro Triunfo, na cidade de Maputo. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, participa desde a semana passada nas reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington, capital dos Estados Unidos da América. Nos corredores das reuniões, concedeu ontem uma entrevista à agência Lusa, onde anunciou que o governo poderá cortar o crescimento do PIB de 5,3% para um pouco acima de 3%. Adriano Malayane concedeu este domingo uma entrevista à agência portuguesa de notícias Lusa, em Washington, onde falou da economia nacional. O governante assumiu que o governo poderá rever em baixa a taxa de crescimento econômico previsto para este ano, de 5,3% para um pouco acima de 3%, e apontou algumas razões por detrás desta revisão. Admitimos que possamos rever em baixa a previsão de crescimento para este ano, mas nunca para os níveis do FMI, que são bastante conservadores. Há a convicção de que a Vale está a reduzir as projeções que tinha para as exportações devido a alguns problemas, que são coisas que não estavam previstas na altura das nossas previsões. A projeção de 5,3% tem realismo, mas também um fator mobilizador, algo que toda a sociedade devia continuar a pensar. Malayane recordou ainda que para 2017 o FMI estimava que a economia moçambicana poderia ter crescido 2,9%, mas apesar de que o valor final será conhecido no próximo mês, espera-se que o país tenha crescido entre 3,4% a 4%. Os resultados efetivos do Instituto Oficial de Estatísticas indicam que o país cresceu 3,7% e, se houver regularidade estatística, quando saírem os dados definitivos em maio, há um desvio de 0,3 pontos para cima ou para baixo. Portanto, este é que é o ponto de partida para 2018. Até é bom que haja alguém com uma visão pessimista para nos dar mais força e fazermos um pouco mais, porque a economia tem todas as condições para se levantar. Moçambique não pode viver de mão estendida. Não faz sentido. Por outro lado, o governante admitiu que o governo está a enfrentar dificuldades financeiras. O corte no apoio fez diferença, mas não pode ser o fim do mundo. E até pode ser a forma de cada um começar a perceber que tem de fazer pela vida e não viver apenas na base do apoio, que, sendo importante, vai mantendo a nossa capacidade de ser eternos dependentes.
O ministro esclareceu ainda as projeções do FMI que apontam para a subida da dívida pública moçambicana para 110% a 116% do PIB em 2018 e 2019, respectivamente. Maliani diz que o FMI foi pessimista. As projeções do FMI consideram que, como a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos precisa de financiamento de 2 mil milhões de dólares como garantia estatal para participar no projeto de gás natural, na metodologia do FMI, isto conta como um aumento de endividamento. Como é uma empresa pública, colocam o valor como dívida, da mesma forma que puseram as garantias estatais dadas a duas empresas públicas que estão agora em discussão, mas não têm efeito na dívida. É sobre isso mesmo, mas não há previsão de nos endividarmos a esse nível. Mesmo assegurando que a dívida não sobe para os 110% a 116% que o FMI prevê para este e o próximo ano, Maliani diz que a prioridade é manter as reformas para que o setor privado consiga financiamento para fazer investimentos. Queremos que o setor privado vá ao mercado a preços mais acessíveis e o Estado se endivide pela via concessional no Banco Mundial ou no Banco Africano de Desenvolvimento. Ainda há esta capacidade, tendo em conta o rácio entre o valor presente da dívida e o PIB entre 2015 e 2019. As instituições internacionais de crédito, a preços mais baixos que os de mercado, vão pôr à disposição de Moçambique 1,7 mil milhões de dólares. Moçambique vai aderir ao Tratado das Nações Unidas sobre o comércio de armas. Com a adesão, o país passará a rastrear todas as armas que entram no território nacional. A proposta de resolução que ratifica o Tratado das Nações Unidas sobre o comércio de armas está a ser analisada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República. Esta segunda-feira, a Comissão recebeu o Ministro do Interior, que foi explicar a importância da adesão de Moçambique ao Tratado que regula o comércio internacional de armas convencionais. Para além do reforço da paz, segurança e estabilidade internacional, Moçambique passará a dispor no seu ordenamento jurídico de normas vinculativas para o fortalecimento dos mecanismos internos de controle do comércio de armas, de rastreamento das armas ilícitas e de troca de informações relevantes entre os Estados-partes. O rastreamento permite conhecer a origem, o itinerário criminoso das armas que o tratado pretende ver regulado. Dos mais de 150 países signatários do tratado, Moçambique faz parte de cerca de 60 que ainda não ratificaram o instrumento que entrou em vigor em dezembro de 2014. Com a adesão, Moçambique vai beneficiar de ações de capacitação e assistência técnica, nomeadamente na formação especializada, na harmonização da legislação sobre o controle de armas, na marcação e rastreio, como nos referimos, na destruição de armas obsoletas e confiscadas, no licenciamento pelo Estado de armas na posse de civis. Estas ações irão contribuir para mitigar a proliferação de armas de fogo ilegais e fortalecer o combate à criminalidade. O presidente da primeira comissão defende a ratificação do tratado, lembrando que o instrumento resulta de um esforço concertado a nível internacional para a prevenção e combate à criminalidade. Pela sua localização geográfica, é uma porta de entrada e de saída de muita mercadoria, incluindo militar, para os países do Interland. É importante que Moçambique esteja dotado desses mecanismos que permitem fazer um melhor controle do processo de entrada e de saída de armas. Também é importante para o nosso país, tendo em conta que é um país que teve vários conflitos militares e por isso ainda temos situações de circulação, de posse e do uso ilegal de armas, incluindo por civis. Então, é importante que haja um rastreio, que haja um levantamento e se garanta de facto que as armas se encontram apenas em mãos de cidadãos devidamente autorizados, de organizações e instituições devidamente autorizadas. O Tratado sobre o Comércio de Armas proíbe a venda de armamento a países que possam utilizá-lo em genocídios, crimes contra a humanidade, alvos civis, crime organizado e outras violações, cabendo aos países exportadores identificarem os riscos da utilização das armas.
Mais de 3 mil habitantes residentes na região de Inhangome estão a viver drama na travessia para Quilimane e vice-versa. A ponte de cerca de 150 metros, feito com recurso à madeira, desabou noite do passado, dia 19. A ponte sobre o rio Inhangome foi construída em 2013 com fundos do governo avaliado em 7 milhões de meticais, mas envolvido 4 anos, a infraestrutura desabou, complicando o curso normal da vida de pouco mais de 3 mil habitantes. Lá no Inhangome não temos nada, a partir de água, sal, saúde, polícia, tudo isso aqui dentro da cidade. Canoa aqui quando vaza, até lá embaixo as mulheres não conseguem, lá além de ser sua residência, também são machambas. Assim caiu, outra pessoa não come. Está comendo como? Comida está aí. Não tem maneira para passar e ir tirar arroz. Não tem. Homens, mulheres e crianças passam aqui situação difícil. Aliás, mães com filhos ao colo estão a ser forçadas a atravessar nestas condições contra todo o perigo. Era para atravessar aqui, mas não conseguiu, pronto, para levar ao hospital, morreu. E hoje a ser enterrado 8 horas. É uma criança de 7 anos. Enquanto foi dado dinheiro muito, para que nós estamos a votar governo? O governo não precisa de população. Ele deve nos ajudar também neste ponte. Se não tem, primeiro nos dar metade. Nós já havemos de ajudar também, havemos de pôr nossa mão. Aquilo que se pode constatar neste momento é que quem não tem 5 meticais para fazer travessia ao longo deste rio faz, digamos, aquele sacrifício. Deve, portanto, nadar nestas águas para chegar à outra margem. Quem tem 5 meticais, obviamente, acaba tomando aqui estas canoas para seguir viagem ao outro lado deste rio ou então a este lado de cá, do lado de Quilimane. Varson Paulo, Jorge Marcos, STV, Quilimane. O edil de Quilimane, Manuel de Araújo, acusa o governo de ter aplicado valores orçados em 7 milhões de meticais para a construção da ponte, ora desabada, como forma de desviar valores para fins partidários. O governo distrital considera de infundadas as declarações do edil. Esta ponte foi construída sem autorização do município. Esta ponte foi construída sem a supervisão. A lei é muito clara. Todas as obras que são edificadas dentro do território autárquico devem ser submetidos à aprovação do município e o município é um dos fiscais para poder garantir que a obra tenha mínimo de qualidade. Houve uma violação flagrante desta lei. O administrador de Quilimane, Carlos Carneiro, reagiu nos seguintes termos às declarações do edil de Quilimane. Se o município tem o dinheiro, nós não estamos contra isso, pode colocar a ponte, porque na verdade o benefício é para nós todos e é a competência e a obrigação do município colocar essa infraestrutura. Penso que não é momento de nós ainda colocarmos intervenções, colocarmos ilações que não têm nada a ver com aquilo que é a minimização do sofrimento do povo. Em 2013, quando colocaram esta ponte, coordenaram com o Conselho Municipal, foi feita a coordenação? Houve coordenação, o município que apresentava era de que não tinha dinheiro. E não havendo esta sensibilidade, nós não poderíamos ficar parados. Tivemos que nos desencadear dentro daquilo que eram as nossas ações e conseguimos colocar esta ponte que praticamente estava avaliada na altura em 7 milhões de meticais e conseguimos minimizar assim o sofrimento da nossa população. Em Cabo Delgado, a Procuradoria Provincial está na posse de 21 pontas de marfim apreendidas nas cidades de Pemba e Montepuez nas últimas 2 semanas. Das 21 pontas de marfim, de acordo com o porta-voz da Procuradoria, 11 foram apreendidas na cidade de Pemba, onde os supostos furtivos foram neutralizados no ato da venda dos troféus. No dia 16 de abril, por volta das 14 horas, numa ação conjunta entre o Ministério Público, o CERNIC e a ANAC, foi possível a apreensão de 11 pontas de marfim, equivalente a 31,8 kg, correspondentes a 6 elefantes. Portanto, esta operação foi, graças a, tal como referi, a uma ação conjunta entre esses órgãos,
depois de termos recebido uma denúncia de um indivíduo que pretendia negociar a venda dessas contas de marfim no bairro de Muxara, aqui em Pemba. E na sequência disto, acionamos a equipa e deslocou-se ao local, composta por um procurador, agente do Cernic e ex-colega da ANAC, a essa residência. E foi possível a prisão em flagrante delito deste indivíduo na posse deste produto que já pretendia vender contra indivíduos ainda não identificados. Outra apreensão, de acordo com Armando Wilson, foi registrada no distrito de Mutupuês, onde os supostos furtivos puseram-se em fuga, abandonando 10 pontas de marfim e 4 munições de armas de fogo. No distrito de Mutupuês, houve a apreensão de 10 pontas de marfim, mais uma vez, mercê um trabalho realizado pelos fiscais da Reserva Nacional de Niassa e em coordenação, mais uma vez, com a Polícia da República de Moçambique. O processo está também em instrução naquele distrito. Infelizmente, os arguidos ou os autores, os caçadores furtivos, não são presos porque, em sede das confrontações que houve entre eles e os fiscais, eles colocaram-se em fuga, abandonando essas pontas de marfim com 3 munições de armas de fogo tipo AK-47 e um machado. Em Cabo Delgado já foram apreendidas mais de 100 de pontas de marfim nos últimos 2 anos. Espreitamos de seguida o espaço Mostec. A plataforma MCNet, provedora de serviços de facilitação de comércio e melhoria do ambiente de negócios com soluções inovadoras, vai lançar a janela única portuária durante a Feira de Tecnologia Mostec. A empresa parceira estratégica da Mostec espera que haja uma maior participação de empresas tecnológicas do país. Mozambique Community Network, ou MCNet, é uma plataforma que tem como objetivo prover às alfândegas de Moçambique ferramentas para facilitar o comércio e melhorar o ambiente de negócios com soluções tecnológicas inovadoras, concebidas para facilitar e tornar possível o comércio internacional através da janela única eletrónica. A janela única eletrónica é uma solução de facilitação de comércio que inclui todas as infraestruturas e recursos necessários para o estabelecimento de uma operação eficiente, eficaz e sustentável, e para o desembaraço aduaneiro de mercadoria e sua monitorização. Esta plataforma ela é acessada online, significa através da internet, para qualquer despachante ou operador que tiver acesso à internet, onde quer que seja, ele tem acesso à plataforma. Portanto, esta facilidade e flexibilidade permite-lhe trazer uma enormíssima mais-valia, o lhe torna mais eficiente e, obviamente, mais rápido e mais competitivo dentro dos demais que não usam o sistema de janela única eletrónica. A meio de muitas facilidades, o PCA da MCNet abordou os principais desafios com que a empresa se depara. A primeira que nós todos sentimos como operadores é a deficiência da infraestrutura, a qualidade da energia elétrica, tanto os custos também das telecomunicações. A MCNet, parceiro estratégico da maior feira digital, participa desde a primeira edição da Mostec e destaca a importância da sua participação no evento. A MCNet compreendeu que este movimento poderia também trazer a sua contribuição dentro deste movimento da Mostec, trazer a sua experiência, os desafios que nós temos no dia a dia. Poderíamos partilhar com os diferentes atores que têm o mesmo propósito como o nosso, de tornar Moçambique cada vez melhor para todos, não é? E aprender, não só trazer aquilo que é o nosso conhecimento, mas aprender dos outros o que é que eles trazem de conhecimento que pode também contribuir para fazer diferença naquilo que são as nossas atividades no dia a dia. É onde os diferentes atores não só demonstram aquilo que são as suas iniciativas em termos de tecnologia, mas como é onde também vão buscar as parcerias que precisam
para melhorar as suas atividades. Dessa forma, a MCNet espera a adesão de mais empresas nesta 5ª edição da Feira de Tecnologias e destaca uma das suas maiores novidades para este ano, o lançamento da Janela Única Portuária. A expectativa é que nós possamos ter uma maior participação de empresas de tecnologias no país, com maior qualidade. Temos visto várias iniciativas em termos de startups na área de tecnologias de informação. Julgamos nós que elas também vão querer fazer parte deste movimento, o que significa que esta é uma plataforma que faz a consolidação daquilo que é o conhecimento que o país vai adquirindo em termos de tecnologia de informação. Trazemos o módulo da avaliação de mercadorias, que permite com que a autoridade tributária e as alfândegas possam também uma visibilidade daquilo que é real, do valor das mercadorias que entram e que saem do país. Trazemos também um módulo de pagamentos, a facilidade que nós damos aos nossos operadores do comércio externo, queremos estender para os outros atores. Por outro lado, nós trazemos uma grande novidade também aos nossos operadores. Estamos a trazer uma janela única logística, portanto, janela única portuária, que vai permitir suprir todas aquelas deficiências que os nossos operadores portuários têm no dia a dia das suas operações. O PCA da MCNet assegurou que a empresa está a acompanhar o crescimento tecnológico através de parceiros da área para garantir a qualidade de serviços e responder aos anseios dos seus clientes. A bancada parlamentar da Renamo visitou hoje o Grupo Soico, depois de se reunir com a administração do maior grupo de mídia do país. Ivone Soares ficou impressionada com o profissionalismo do órgão que considera ser a voz dos que não têm voz. Pois bem, este é um apontamento que vamos olhar dentro de alguns instantes. Para já, o setor privado defende a necessidade de financiamento das pequenas e médias empresas que atuam na expansão da nutrição no país. O posicionamento foi defendido hoje na segunda conferência anual da Rede de Empresas para a Expansão da Nutrição em Moçambique. O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, setor privado, académicos e organizações da sociedade civil juntaram-se esta segunda-feira para discutir o papel do setor privado na expansão da nutrição no país, assim como o acesso ao financiamento. O encontro é realizado numa altura em que os índices de desnutrição crónica nas crianças continuam altos em Moçambique. Para reverter a situação, o setor privado defende a necessidade de apoio às pequenas e médias empresas através de financiamentos. Julgamos que muitos desses desafios poderão ser ultrapassados através da concessão de apoios financeiros que permitam às empresas elevar a qualidade dos seus produtos. Na conferência, o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, instituição tutelada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, desafiou o setor privado a aproveitar as oportunidades de negócios criadas pelos altos níveis de desnutrição. E incentivamos o investimento na criação de indústrias de agroprocessamento, potenciando a área de agricultura e a área de agronegócio. A segunda conferência anual da Rede de Empresas para a Expansão da Nutrição no país é organizada pela CTA em colaboração com o movimento Scaling Up Nutrition. Para este ano, o lema da reunião é Sistemas Alimentares, o papel do setor privado na expansão da nutrição no país. E agora sim, a visita da bancada da Renamo ao Grupo Soico aconteceu hoje, depois de se reunir com o Conselho de Administração do maior grupo de mídia do país. Ivone Soares ficou impressionada com o profissionalismo do órgão que considera ser a voz dos que não têm voz. A bancada parlamentar da Renamo já havia visitado o Grupo Soico em 2017. Um ano depois, o maior partido político da oposição voltou a reunir-se com a administração do grupo para se inteirar dos processos de trabalho da instituição.
Sob a liderança de Ivone Soares, chefe da bancada da Perdiz, estes parlamentares visitaram vários departamentos da Soico e ficaram a conhecer a cadeia produtiva. Estamos muito bem impressionados mais uma vez por ver que o nível de crescimento não tem estado a parar, antes pelo contrário, trazem a voz dos sem voz. E alguém deve olhar pela indústria da mídia que é independente. De acordo com Ivone Soares, pela relevância social do seu trabalho, o Grupo Soico deve ser acarinhado com investimentos. Os órgãos públicos, por exemplo, têm muito apoio através das publicidades que recebem das várias instituições do Estado, mas sentimos que é preciso acarinhar mais aos investidores que têm estado a trabalhar na área da comunicação social. A bancada parlamentar da Renamo teve ainda a oportunidade de entrar em direto no programa Vidas em Direto da IAS-TV. Momento para observarmos a nossa primeira pausa, mas voltamos já a seguir com mais informação. Até já, eu espero por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e a Global Environment Facility, GEF, em coordenação com o Governo, lançam um projeto de fortalecimento da conservação das espécies ameaçadas, orçado em 16 milhões e 450 mil dólares. Com vista a promover o fortalecimento da conservação de espécies ameaçadas de extinção em Moçambique, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançaram esta segunda-feira um projeto orçado em 16 milhões e 450 mil dólares norte-americanos. O valor poderá aumentar ao longo do tempo, com o financiamento de outras organizações não governamentais, podendo totalizar um montante de 64 milhões e 80 mil dólares, quer em espécie, quer em termos financeiros. E visa essencialmente o melhoramento da aplicação da legislação, que é de extrema importância. Nós estamos a caminhar para o aperfeiçoamento do conhecimento sobre o ambiente e, naturalmente, temos que acompanhar com a legislação. Também temos assistido a diversos tipos de crimes e é preciso, naturalmente, tipificar os tipos de crime que acontecem e que agridem o ambiente. Então é importante que o quadro legal seja atualizado. Já a representante do PNUD em Moçambique entende que com este projeto estão criadas as condições de reforço ao combate à caça furtiva que ameaça a extinção de algumas espécies no país, como é o caso de elefantes na reserva do Niassa. Nós estamos cientes que precisamos redobrar os esforços e compromissos políticos, institucionais e financeiros se quisermos reverter as tendências atuais dessa atividade ilícita. O segundo ponto é o sucesso dessa iniciativa e o que ela significa para todas as partes interessadas que precisam estar presentes. Este projeto de fortalecimento da conservação de espécies globalmente ameaçadas em Moçambique estende-se até 2024. Empresários da indústria manufatureira dizem que têm fraco domínio das leis aplicáveis ao seu setor e que o Estado dissemina pouco a informação. Estas são parte das conclusões de um inquérito realizado às indústrias manufatureiras, apresentado hoje em Maputo. O inquérito às indústrias manufatureiras 2017 baseia-se em informações recolhidas em cerca de 700 empresas de 7 províncias. O inquérito cruza dados recolhidos no ano passado e no primeiro inquérito realizado em 2012. Entre os obstáculos identificados para o desenvolvimento deste setor, o deficiente domínio da legislação aplicável está entre os principais. A falta de total clareza nas regras, nas leis, de saber quais são as leis em que se regem, alguma intranquilidade porque não sabem e também, às vezes, quando é necessário fazer registros, formalizar as empresas, dificuldade também em fazer esse trabalho, em contactar com o Estado para fazer essa atividade. A situação econômica vivida no país levou ao encerramento de empresas inquiridas no primeiro relatório.
As empresas, todas elas tiveram prejuízos maiores ou lucros mais baixos do que estavam à espera, mesmo aquelas que continuam a funcionar. E fundamentalmente teve a ver com a questão da atividade económica, teve a ver com mercados mais fechados, teve a ver com o crédito, com dificuldade de acesso ao crédito e com os custos dos insumos e também dos preços, porque com a subida com a descida do metical e a subida dos custos dos produtos internacionais, ficou mais difícil às empresas conseguirem ter os insumos e continuarem a funcionar. Foram inquiridas empresas do ramo alimentar, metalúrgico, carpintaria e madeireiro. O estudo é da autoria da Universidade de Copenhague, Universidade Eduardo Mondlane e a ONU-AIDA e foi apresentado esta segunda-feira durante um fórum público sobre o desenvolvimento empresarial. O Partido Frelimo garantiu hoje na cidade da Beira que até maio deste ano o pacote de descentralização será aprovado na Assembleia da República e que as próximas eleições autárquicas decorrerão cobertas pela nova lei. O membro da Comissão Política do Partido Frelimo, Enéas Comis, garantiu esta segunda-feira na cidade da Beira que o dossiê de descentralização será levado ao debate ainda na presente plenária da Assembleia da República. Como sabe, esta sessão termina em maio, portanto, antes do final da sessão, a proposta vai ser submetida para debate e julgo que há aprovação. Uma vez que as bancadas parlamentares, tanto a Frelimo como a Renamo como a EDM, têm estado em diálogo permanente, tentando ajustar e acertar alguns aspectos que necessitam de concertação e de aproximação de posições. Comis, que é chefe da Brigada Central da Frelimo de Assistência à Província de Sofala e que falava à imprensa depois da oficialização dos gabinetes distritais de preparação de eleições em todos os distritos municipais, adiantou que o processo de descentralização só se poderá considerar completo com o desarmamento das forças residuais da Renamo e reintegração dos mesmos na sociedade. Este é um aspecto que em todos os locais foi efetivamente salientado, dizendo sim senhor, o processo de descentralização é bem-vindo, mas deve avançar paralelamente, até porque há duas comissões que foram constituídas por efeito e que deve, portanto, avançar-se com a desmilitarização da Renamo. O Partido Frelimo reuniu com os líderes comunitários na cidade de Maputo com vista a inteirar-se dos problemas que afligem a população local. O encontro foi dirigido pelo chefe da Brigada Central, Margarida Talapa. Há cerca de 6 meses para a realização das eleições autárquicas, a Brigada Central da Frelimo na cidade de Maputo já está a afinar a máquina para os pleitos eleitorais, auscultando as comunidades locais sobre as suas preocupações. Nesta segunda-feira, os líderes comunitários reuniram com a chefe da Brigada Central da Frelimo, Margarida Talapa, para colocarem as suas preocupações. São as grandes preocupações que nós temos da cidade. Como é que nós, a Frelimo, devemos trabalhar? Quais são as questões que devemos mudar? Queremos vossos conselhos. Segundo Talapa, este encontro é importante, uma vez que vai servir de guia para que o seu partido veja quais são os aspectos a mudar e quais são os que já foram resolvidos. Este encontro, gostaríamos de pedir conselhos vossos. No dia 10 de outubro, temos eleições autárquicas. No próximo ano, temos eleições gerais. Queremos ganhar e ganhar bem. A Frelimo na cidade de Maputo. Mas esta nossa vitória depende dos conselhos que nós vamos receber de vós. A Brigada Central da cidade de Maputo iniciou visitas aos distritos urbanos no dia 19 de abril corrente, prevendo que as mesmas terminem esta terça-feira. De seguida, o desporto. Moçambique vai participar com 4 equipas na próxima edição das competições africanas de futebol, segundo o coeficiente de pontos adquiridos pelas equipes nacionais.
Alberto Simango Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, congratula o feito nacional. É esta informação avançada pelo sítio de informações das competições da CAF, que refere que 2 equipas moçambicanas vão disputar a Liga dos Campeões Africanos e outras 2 vão à Taça CAF. Assim, o campeão e o vice-campeão vão representar o país na Liga Milionária, enquanto o terceiro classificado do Moçambola 2018 e o vencedor da Taça de Moçambique vão estar na Taça Nelson Mandela. Ainda que sem confirmação oficial, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol diz que é uma grande vitória para esta modalidade desportiva. É a resposta clara e certa daquilo que nós sempre defendemos, que o nosso futebol tem qualidade, podia ir mais longe e o resultado está aí. Portanto, a ter que acontecer, efetivamente, é uma merecedora. Numa altura em que a CAF aprovou um novo calendário futebolístico que deverá iniciar em agosto de um ano e terminar em maio do ano seguinte, Alberto Simango Júnior diz que, para o caso de Moçambique, é preciso estudar vários fatores antes da adesão a esta medida. A diretiva da CAF não tem efeitos vinculativos obrigatórios. Muitos países como nós, que estão no nosso calendário, efetivamente vão continuar numa fase transitória até que se encontre o enquadramento integral. As competições africanas da próxima edição iniciam em dezembro deste ano e terminam em maio de 2019 para se adequar ao novo calendário. Arrancou ontem a época 2018 do desporto motorizado. Os pilotos e a organização esperam que este ano seja de revitalização daquela modalidade. Os motores já roncam na pista do automóvel Touring Club de Moçambique, sendo que na categoria de Max Júnior, o grande vencedor foi Rodrigo Almeida e na segunda e terceira posições ficaram Jeffrey Novella e Guilherme Rocha, respectivamente. Estou muito feliz e o meu segredo é que tenho treinado muito e com a ajuda do meu pai consegui ganhar. Foi muita dedicação, este ano tive um novo mecânico, consegui aperfeiçoar algumas coisas que não tinha conseguido ano passado. Foi fácil, mas o meu motor estava a falhar muito, o kart também, a afinação não está bem. A organização garante que todas as condições estão criadas para que a época 2018 decorra sem sobressaltos. Crescer o número de pilotos, infelizmente, aparentemente a situação económica está má para toda a gente e tivemos redução de pilotos, mas que prometem estarem presentes na próxima prova, iremos ver. E porque o futuro do desporto motorizado será decidido nas eleições a terem lugar nos próximos dias, os candidatos encontram-se no terreno a trabalhar para elevar a qualidade das provas. Neste momento em cada classe temos 4 pilotos, o que significa que o número decresceu e temos que analisar os motivos. Principalmente prende-se com a questão de logística da importação daquilo que são os consumíveis desta modalidade, nomeadamente os pneus, etc., que além de estarem caros, não existe um agente cá responsável para isso. O que tem que haver é uma correta planificação. Os recursos a serem colocados disponíveis aos atletas, a logística à volta dos eventos tem que ser devidamente programada, com a devida antecedência. Por exemplo, os regulamentos têm que estar prontos até outubro do ano anterior. Isso permite que os atletas consigam proceder à importação de todos os itens, porque nós sabemos que Moçambique não produz os itens usados no desporto motorizado. De recordar que a Assembleia Geral que irá definir a data das eleições terá lugar no final deste mês. Momento para mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos, como sempre, pela cidade de Maputo, que poderá ter amanhã uma máxima de 34 graus Celsius, mínima de 19. A previsão de 32 de máxima para Xixá e 18 de mínima para Inhambane, máxima esperada de 29 graus Celsius, mínima de 23. Beira poderá ter uma máxima de 29, mínima de 22. São esperados 26 de máxima para Chimoio, 16 de mínima, 33 de máxima para Tete, mínima de 21, para Quilimane, uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 22. Nampula, com a previsão de 29 de máxima, 20 de mínima, 31 de máxima para Pemba, 22 de mínima, e para Lixinga, um dia fresco, 25 de máxima, 13 de mínima. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros.
Retoma as notícias no Jornal da Noite e olhar sobre as notícias do estrangeiro. A Federação Sul-Africana dos Sindicatos convocou uma greve geral para esta quarta-feira. Espera-se que mais de 1 milhão de trabalhadores saiam às ruas para protestar, sobretudo, contra a proposta do salário mínimo, que é de 20 randes por hora. Milhares de sul-africanos mostraram-se insatisfeitos com a nova proposta de salário mínimo, feita pelo governo, que é de 20 randes por hora. Deste modo, a Federação Sul-Africana dos Sindicatos convocou uma greve geral para o dia 25 de abril. Fora o descontentamento pelo salário mínimo, a Federação Sul-Africana de Sindicatos contesta as novas emendas laborais que poderão dificultar o direito à manifestação na África do Sul, bem como o fato desta organização criada no ano passado ainda não pertencer à NEDLAC, uma organização laboral responsável pela negociação de salários mínimos com o governo e a Federação dos Sindicatos. Porque a Federação Sul-Africana dos Sindicatos tem 800 mil trabalhadores e a União Nacional dos Metalúrgicos é feita de 3 mil membros, espera-se que mais de 1 milhão de trabalhadores sul-africanos marchem pelas boas condições laborais. Foi hoje condenado a 20 anos de prisão o terrorista Salah Abdel Salam, responsável pelos ataques de 2015 em Paris, que causaram 130 mortes e tentativa de homicídio à polícia de Bruxelas. Salah Abdeslam, único sobrevivente da célula jihadista que levou a cabo os atentados de Paris em novembro de 2015, resultando em 130 mortes, foi esta segunda-feira condenado a 20 anos de prisão por um tribunal belga. Refugiado na Bélgica durante 4 meses, Abdeslam envolveu-se num tiroteio com a polícia em Bruxelas, que terminou com a sua prisão. A Procuradoria Federal belga considera que os ataques de Paris e de Bruxelas estão relacionados. Abdeslam não se fez presente no tribunal ao quando da leitura da sentença, faltando ainda julgamento da França, país onde se encontra detido há 2 anos. Milhares de imigrantes africanos continuam a arriscar suas vidas para chegar à Europa. Ontem, 11 pessoas morreram e 263 foram resgatadas no mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo tem sido o mar de morte para milhares de africanos que fogem dos seus países em direção à Europa, mas nem por isso eles deixam-se intimidar. Entre sábado e domingo, cerca de 4.500 pessoas foram resgatadas no mar Mediterrâneo pela Guarda Costeira Italiana, Médicos Sem Fronteira e SOS Mediterrâneo. 11 pessoas, incluindo uma mulher grávida, morreram afogadas. Entre os migrantes africanos que arriscam suas vidas no Mediterrâneo fugindo da guerra e pobreza nos seus países de origem, centenas deles são menores de idade. Desde que o líder Muammar Gaddafi foi assassinado em 2011, Líbia tornou-se um corredor estratégico para milhares de migrantes africanos. Só no ano passado, 3.116 pessoas morreram afogadas, segundo a Organização Internacional de Migração. Faith from Nigeria tried to. Pois bem, voltamos depois das notícias do estrangeiro, as notícias de cada terra. Continua incerto o futuro das famílias vítimas das enxurradas acomodadas no centro de Ilhavela, no município de Matola. A comida começa a faltar e sobre os terrenos pouco se diz. São 203 famílias que ainda continuam acomodadas no centro de Ilhavela, na Matola. Estão há mais de 3 meses no local e, passado o período crítico, o movimento de solidariedade reduziu e começa a faltar um pouco de tudo no centro. Comida também a gente come uma vez por dia, porque dizem que já não tem comida. Mas não é só a comida que começa a faltar neste centro, a paciência também. Tem que sair daqui, é muito tempo já que estamos aqui, já queremos sair. E não é para menos, é que para além de não saberem até quando terão essa única refeição diária garantida, também não sabem para onde vão. As tentativas de aquisição de terrenos pelo Conselho Municipal em Mohalaze não parecem estar a ser bem-sucedidas. Custa lá porque os donos dos terrenos não estão a dificultar. Não estão a dificultar muito. Eles dizem que tem problemas lá dos nativos de lá, ainda estão a resolver a questão deles lá. Sim, é isso que eles falam. Comida, como é que é? 3 refeições por dia. Naquele tempo era assim. Agora? Agora uma refeição por dia.
O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Matola prometeu pronunciar-se esta terça-feira sobre o assunto. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me. Marco o encontro para amanhã, às 19h55. As notícias estão em permanências no canal SB Notícias, já a seguir a noite informativa. Boa noite, ótima segunda-feira.